Olá, boa noite. Eu sou a Raíssa, sou professora de matemática, me informei pela Unimontes, Universidade Estadual de Montes Claros. Em 2016, fiz algumas disciplinas de mestrado na área de matemática aplicada pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Atualmente estou em Montes Claros, leciono na aula de matemática e física. Estou cursando algumas pós-graduações. Uma delas é informática na educação e a outra é especialização de matemática para o ensino médio, ambas pelo Instituto Federal do Norte de Minas. Então, preferencialmente, a disciplina no qual eu gostaria de trabalhar com vocês é matemática, tá? Apesar de dar aula de física, mas a minha preferência é matemática. E hoje, em especial, gostaria de trabalhar no conteúdo, que é equações do segundo grau. Vamos lá? O que era uma equação do segundo grau? Uma equação do segundo grau é toda aquela que pode ser escrita da forma ax² mais bx mais c igual a zero, onde o a tem que ser diferente de zero. Caso contrário, a gente não teria uma equação do segundo grau. Porque se o a for igual a zero, essa parte aqui zera, tá? E a gente teria aí bx mais c, o que seria uma equação do primeiro grau e não do segundo grau. Por isso, por definição, o a tem que ser diferente de zero. Bom, e o que me garante que essa equação é uma equação do segundo grau? Olha só, aqui podemos perceber que o maior expoente dessa equação aqui é 2, certo? Aqui a gente tem o expoente 2 e aqui a gente teria o expoente 1, beleza? E 2 é maior que 1. Daí dá-se o nome de equação do segundo grau. Se ainda tem dúvida, vamos relembrar então. Então, relembrando. Uma equação do primeiro grau é do tipo ax mais b igual a zero. Veja só aqui. A gente tem uma incógnita, né, que é x, e o expoente aqui é 1. Daí, dá-se o nome, então, de equação do primeiro grau. E olha só, se a gente tivesse ax ao cubo mais um bx mais bx ao quadrado mais cx mais d, que equação seria essa? Olha só, o maior expoente que a gente tem é o 3, porque os outros é 2 e 1. O maior expoente entre 3, 2 e 1, o maior número entre 3, 2 e 1 é o 3. Daí dá-se o nome de equação do terceiro grau. Tá bom? Beleza, então por isso que ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero é uma equação, a equação do segundo grau, porque o maior expoente que a gente tem aqui é o 2, né? Entre 2 e 1, o maior número é 2. Daí, dá-se o nome de equação de segundo grau. E essa generalização a gente tem aí para infinitas equações. Se o maior expoente fosse 4, a gente teria equação de quarto grau, tá bom? Ah, e outra coisa, a equação do segundo grau também pode ser conhecida como equação quadrática, tá? Quando vocês ouvirem a palavra equação quadrática, se refere também à equação do segundo grau. Tá bom? Beleza. Então, voltando aqui na definição, a gente tem que uma equação. Então, por definição, uma equação do segundo grau é toda aquela descrita como ax² mais bx
mais C igual a zero, onde o A tem que ser diferente de zero. Além disso, o A, o B e o meu C são os coeficientes geralmente números reais, tá? E o meu x nesta equação é a incógnita desta equação, tá? Lembrando que a gente usou aqui o x, mas eu poderia ter o y, por exemplo, o a y ao quadrado mais by mais c, sendo o a diferente do zero, também é uma equação do segundo grau, onde o a, b e c serão meus coeficientes e, neste caso, a incógnita é y, tá? Vou ter que colocar aqui. Neste caso, y é a incógnita. Neste caso, y é a incógnita. Tá bom? Beleza, pessoal? Vamos fazer um exemplo, então? Exemplo. Suponha que a questão lhe peça, dada a equação x ao quadrado mais 2x mais 3 igual a zero. Quais são os valores dos coeficientes desta equação? Simples e fácil, tá? Vamos lá. Lembra que toda a equação do segundo grau é escrita como ax ao quadrado mais bx mais c? Se a gente fazer a comparação, olha só. X ao quadrado mais 2x mais 3 igual a zero. Fazendo aqui a comparação, pessoal, olha só, podemos concluir que, como no texto da questão falou que isto aqui é uma equação e podemos perceber que é do segundo grau, tá? Então, automaticamente, o A é diferente de zero. Como aqui não tem nenhum número explícito que está acompanhando o x, a gente coloca, neste caso, é o número 1, tá? Então, olha só, comparando, aqui é o ax ao quadrado. Aqui eu vou ter 1x ao quadrado. Daí, A é igual a 1, tá? Agora, na segunda parte, a gente tem bx. Aqui eu tenho 2x. Daqui se conclui que B é igual a 2. E agora, para o C. Aqui a gente tem C e aqui a gente tem 3. Daí, C é igual a 3, tá? Lembrando outro detalhe, que aqui ambos a gente tem um sinalzinho de mais, tá? Um outro exemplo, caso pedisse, por exemplo, se fosse a equação x ao quadrado menos 2x mais 3. O nosso B não seria 2, seria menos 2, tá? Porque o sinal vai acompanhar. Neste caso aqui, como o sinal é positivo, então aqui seria mais 2. Aqui também, mais 2. E aqui, mais x seria mais 1. Como na matemática a gente omite os sinais positivos, por isso que eu tinha colocado 1, 2 e 3 apenas. Tá bom? Então, vamos com a próxima pergunta. Como encontrar a solução de uma equação de segundo grau? Ou como encontrar as raízes de uma equação do segundo grau? Beleza?
Vamos fazer lá um próximo exemplo. Exemplo. Dada a equação x ao quadrado menos 2x mais dada a equação quatro x mais 3 igual a 0. Vamos lá, no próximo exemplo. Dada a equação x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a 0, encontre o conjunto solução. Aqui, pessoal, para encontrar as raízes de qualquer equação do segundo grau, a gente usa as famosas fórmulas de Bhaskara, que são delta igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá? E após descobrir o valor de b, a gente usa x é igual menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Tá? Essas aqui são as famosas fórmulas de Bhaskara. Para resolver qualquer equação do segundo grau, a gente usa essas fórmulas. Então, o primeiro passo para encontrar a solução desta questão é esboçar os valores dos coeficientes. Nesta equação, o valor de a é 1, certo? O valor do coeficiente b, menos 4. E o valor do coeficiente c é igual a 3. Beleza? O segundo passo é substituir nas fórmulas os valores dos coeficientes para encontrar aí o conjunto de solução. Então, delta é igual b ao quadrado, vou escrever aqui novamente, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Daqui a gente tem que delta é igual b ao quadrado é menos 4, b, né, o valor de b é 4, menos 4 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a é 1, o valor de c é 3. Então, daí resulta que delta é igual menos 4 ao quadrado é igual a 16, menos 4 vezes 1, 4, né? Vezes 3, 12, certo? Daqui resulta que delta é igual a 4, certo? Após descobrir aqui o valor de delta, a gente parte para a segunda parte da fórmula, que é essa, tá? Daí, então, a segunda parte fala o quê? Que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Daí, x, substituindo, x vai ser igual menos, né, que é o da fórmula, b. Só que b era menos 4, certo? Então, menos 4, mais ou menos a raiz de delta, que é 4, beleza? Então, sobre 4, raiz quadrada de 4, sobre 2 vezes o valor de a, que é 1. Daí, x vai ser igual menos com menos mais 4, mais ou menos raiz de 4 é igual a 2, sobre 2. Esse foi o conteúdo no qual eu escolhi para colocar aí como aula. Espero ter ajudado. Até a próxima!